Eu com o Lucas, meu Deus Estamos ao do céu. vivo, os três mosqueteiros da educação. Eu, professor Viegas, professor Elton, e hoje o professor Ulisses não pôde participar, nós convidamos o D'Artagnan, professor Lucas, aí, para substituir. Começou cedo, né, Elton? Começou. Convidou. Não, chega, ô Elton, chega de velho no programa, né? É verdade. Trazer um cara mais novo aí. Chega de velho de barba branca aí. Então o professor Lucas vai participar hoje, né, vai integrar os três mosqueteiros e dois convidados, os diretores, a diretora Viviane Perufo e o diretor Felipe Fraga. A diretora é da escola Lucas Araújo, né, de Santiago. Thiago. Isso, é um nome bem grandinho, né? Bem grandinho. E o Felipe Fraga é da escola André Leão Puente, né, de Canoas, né? Então tá, eu vou passar a palavra para o Lucas se apresentar aí, que é o novo integrante dos três mosqueteiros. Depois eu passo para a Viviane. Ainda bem que não é os três patetas, né? Não, os patetas como tá eu e o Ulisses, é os três patetas. Pessoal, boa tarde então, beijo, abraço, satisfação estar aqui com vocês, né? Agradecer o convite e isso aí, dar um abraço, dizer que eu sou professor no estado já há 10 anos, né? E desde 2011 eu trabalho na escola Alcides Cunha, né? Que é onde eu leciono história, é onde eu até aprofundei os laços de amizade com o colega Elton, né? E poucas e boas nós já conversamos, já debatemos, já passamos. Integro lá o conselho escolar também, então é isso aí. É importante debater a educação pública e defendê-la sempre. Estamos juntos. E um abraço também para o nosso amigo Felipe Fraga, aí, que é um camarada também que já conheço há algum tempo também. E estamos juntos, isso aí. Valeu. Nós conseguimos substituir um professor de história por outro de história, né? Que bom. Não adianta, fica isolado sempre, né? Haja história, né? Hoje nós vamos falar sobre as aulas remotas, né, na visão dos diretores, né? Nós trouxemos alguns professores aí para falar sobre como é que está essa situação aí das aulas remotas nas escolas, né? O uso do Classroom. Mas, por enquanto, só professores, né? Hoje a gente quer saber aí como é que está acontecendo para os diretores, né? Como é que os diretores estão vendo toda essa situação. Vamos começar pela professora Viviane, então. Bom, eu sou a professora Viviane, tá? Tenho formação em magistério, licenciatura em letras, com pós-graduação em informática na educação. Nós, como diretores, somos linha de frente, né, pessoal? Então, a gente tem que dar um norte aos nossos colegas, né? Então, não foi um momento fácil, foi extremamente difícil. E não está sendo fácil ainda, mas eu acho que porque nós acordamos de uma forma e amanhecemos de outra maneira. Então, para nós foi um susto muito grande, foi uma movimentação muito grande na escola e a gente teve que saber lidar com isso, né? Concordo com tudo que foi colocado pela colega aí, né? Me apresentando, então, o Sandro já falou um pouco aí, eu sou o professor Felipe Fraga, aqui da Escola de Canoas, da Leão Puente, né? Sou professor, estou como diretor desde o início de 2019 ali, e daí então se apresentou para a gente essa situação de pandemia aí, né, do Covid-19, né? E eu acho que ser diretor nesse momento aí, acima de tudo, é um momento de angústia, né? Porque digamos que a nossa categoria do magistério, aí, a nossa classe de educadores, já é uma profissão bastante angustiante normalmente, assim, porque a gente trabalha com o ser humano, né? Então, sempre se trabalha com o ser humano, tudo que dá errado é questão de angústia pra gente, né? E essa pandemia, então, e essa situação de aula, ela só vem para, digamos, potencializar todos os problemas que a gente já tem na profissão aí, né? Então, acima de tudo, é um momento de bastante angústia, de bastante trabalho também, porque a gente tenta compensar, então, como gestor, na gestão escolar,
todas as defasagens que aumentam aí para os alunos, né? Cada aluno que a gente vê que não está conseguindo acessar as aulas ou que desiste, porque a gente já tem alunos evadindo da escola aí, só aumenta a nossa preocupação, nossa angústia e todo o trabalho de tentar fazer com que isso não ocorra, né? Agora é de recuperar esses alunos e de fazer com que os outros alunos se mantenham na escola aí, né? Tudo bem? Então, assim, uma boa tarde para todo mundo aí, né? Prazer estar aqui junto com você. Eu já vi que o Lucas tem torcida organizada, tem a camiseta da diretora, né? Então... Fazer o quê, né? Não sei. Então, assim, ó, eu quero dizer assim que eu tenho uma admiração muito grande por esse garoto aí, o Lucas, uma cabeça privilegiada, gosto muito dele mesmo, é um cara muito gente boa, tenho uma admiração muito grande por ele, para mim é um prazer muito, assim, muito importante estar aqui com ele. Uma coisa que me chamou a atenção no primeiro momento, essa questão de direção da escola, né? Porque a direção é votada, né? Entre os pais, os professores e os alunos, né? E a gente vê, nesse momento aí, a minha interpretação é que o governo do estado nunca se posicionou de uma forma clara sobre a questão da pandemia, sempre ficou vazios, e a gente não sabia o que ia fazer, foi tudo feito de improviso, que nem eu disse na outra live. Nós podemos errar, né? Os alunos podem errar, o professor, a direção, agora quem governa não pode. Ele que está dando a direção, ele tem que dizer claramente para onde que a gente vai, né? E esse governo não disse em nenhum momento aí qual é o caminho, ficou sempre deixando as coisas acontecer e aí ficou sobrando para as direções de escola. E eu fico pensando como é que as direções de escola estão lidando com essa questão nesse caminho que vocês ficam entre os pais, os alunos e os professores. Como é que vocês estão conseguindo dialogar com essas pontas todas aí? Para a gente é uma posição bem difícil, porque a gente espera todas as orientações da nossa mantenedora, né? Que vem da SEDUC. Então, no primeiro momento, a gente ficou a ver navios. Foi difícil. Nós tivemos que tomar decisões nossas, né? Nós tivemos que peitar a equipe diretiva, pedagógica, né? Tivemos que nós, né, sentar, conversar e cobrar, né? E ligar, a gente ligava para a coordenadoria, a gente, graças a Deus, a gente tem uma abertura muito grande com a nossa coordenadoria. A nossa coordenadora é uma pessoa muito sensata, é uma pessoa muito aberta ao diálogo, mas eles não tinham recebido nada também. Então nós fomos fazendo a nossa parte, fomos discutindo, fomos vendo o que nós teríamos que fazer no primeiro momento, né? Foi difícil, porque a gente fazia de uma forma, daqui a pouquinho vinha novas orientações, aí nós mudávamos, né? Fazia essa mudança necessária e às vezes nós pensávamos que os pais poderiam achar que nós estávamos sendo desorganizados, mas não era. Aqui foi muito parecido também, né? Então, nós temos uma realidade um pouquinho diferente. Também não sei se é o caso da escola da Viviane, assim, porque no ano passado, em 2019, nós tivemos um movimento de greve aqui no estado, bastante longínquo, assim, né? E a minha escola, ela fez todo o período de greve, né? Desde quando ela foi decretada até o final. O Lucas sabe bem porque a gente se encontrava bastante nesse período aí, né? Então, o nosso ano letivo, em 2020, agora ele começou no dia 16 de março. E as aulas já foram suspensas no dia 19, ou seja, a gente teve só 3 dias de aula, né? Que é um pouco diferente de outras escolas, né? Mesmo assim, como a gente é uma escola só de ensino médio, é uma escola de centro, a gente tem uma realidade um pouco melhor do que as escolas de periferia, assim, a gente até conseguiu se organizar de forma rápida, né? Chegou no dia 19, a gente já tinha grupos de WhatsApp criados para todas as turmas, grupos de Facebook, já tinha Google Sala de Aula para todas as turmas também, todos os professores e todas as turmas inseridos, e a gente já começou a usar, né? Naquele momento ali a gente tinha uma adesão bastante grande dos alunos, dos professores, todos conseguindo se comunicar, né? O problema maior é que a cada mês que passou, e ainda a cada mês que passa, isso foi diminuindo, porque é óbvio, né? As famílias foram ficando desempregadas, com uma renda menor, e o acesso dos alunos foi diminuindo. Então hoje a gente tem uma realidade pior do
do que a gente tinha em março, abril, maio, ela só foi piorando, né? Não sabia. Até esse novo Google Sala de Aula, que foi criado pelo governo ali, ele, até o momento, pelo menos, ele mais atrapalhou do que ajudou, porque muitos alunos não conseguiram acessar, eles já estavam inseridos no WhatsApp, ou mesmo no Google Sala de Aula, e daí eles tiveram que fazer um novo processo, mais difícil de ir lá e gerar, né? Ô, Felipe e Viviane, eu tenho uma pergunta, eu gosto das polêmicas, né? Dilema! Polêmica! Lá no grupo do magistério, o grupo das lamentações do magistério, lá, eu acho que deveria mudar o nome lá. Eu vejo muito conflito assim, mas a minha CRE disse uma coisa, aí o outro assim, não, mas a minha CRE disse isso aqui. Vocês acham que tem uma divergência aí entre as informações que uma CRE passa e a outra passa, o que a SEDUC passa, porque não sei se vocês assistiram a entrevista que eu fiz com os diretores da SEDUC, por exemplo, e eles disseram que não iam interferir nas aulas dos professores, né? O professor não precisa obrigatoriamente usar o Meet. Pode, por exemplo, deixar só um PDF lá e o aluno vai fazer uma lista de exercícios e tal. Já tem professores dizendo no grupo das lamentações lá, que algumas creches estão dizendo, exigindo, né, fazendo o que eles dizem terrorismo, né? Parada chata. Tem que usar o Meet, tem que usar nas aulas, no horário da aula do professor, tem que cumprir aquele horário. O que vocês têm recebido aí das creches de vocês? Antes de dar opinião e falar, dizer que eu gostei muito do nome da escola da Viviane, né? Um nome bonito, né? Que tá aí na camiseta dele, né? Lucas Araújo. Gostaria até de trabalhar aí, né? Não, Lucas, já tem bastante encontrar aqui, uma tem escola vários assim, dizendo aqui, Lucas, boa tarde, Lucas, ó. Olha aí, ó. Boa tarde para todo mundo, Não, assim, eu acho que nessa questão, assim, da tecnologia, né, na escola em geral, na educação em geral e na escola pública em particular, é uma questão fundamental. Eu acho que a tecnologia, ela é inevitável, ela já está na nossa vida, né, cada vez mais e, enfim, só que enfim, várias contradições, né, não é uma coisa tão simples assim. Eu posso até fazer um comentário no seguinte sentido, que eu encontrei, acho que se eu não me engano, Felipe, lá no Congresso do CEPERS, no ano passado, a gente conversou um pouco, e desde aquela época, uma época que nem se pensava em pandemia, nem se pensava em nada disso, o Felipe já fazia podcast, ele até falava, e até, se eu não me engano, apresentou numa mostra pedagógica do CEPERS, o projeto, me corrija se eu estiver errado aí, Felipe. E aí, então, me parece que a utilização que a escola do Felipe já fazia da educação, da tecnologia na educação pública, não é uma questão assim, não é uma questão de agora, né? De pegar assim, a gente pegou com as calças curtas aqui, né, no meio da pandemia e tal. Acho que já era um trabalho de longo prazo e que tem que ser valorizado, porque demonstra até o papel de gestores públicos, como o Felipe, no caso, né, que já tinha essa prática. E, por exemplo, lá no Alcides Cunha, nós tínhamos uma primeira plataforma que foi feita por uma professora que, inclusive, é dessa área da educação, tecnologias da educação e tal. Ela fez a professora Bernarda, professora de matemática e tal, ela fez um blog onde os professores postavam lá as atividades, e essa também teve dificuldade de acesso dos alunos, mas era mais fácil de acessar, porque, enfim, acho que cada comunidade deve ter sua autonomia para conseguir ver a melhor forma, né, de poder atingir nesse momento difícil, né? E acho que é isso que o Felipe comentou. Gostei da questão do Muro das Lamentações aí que o Viegas falou. Realmente não é só no grupo ali. Às vezes a gente vê também é triste, né? Mas às vezes a gente vê muitas lamentações, assim, não sai daquilo ali, né? Fica se repetindo. Realmente a gente tem essa realidade. A gente não consegue entender por quê. Porque nós nos damos com muitos colegas, amigos, parentes que trabalham em outras coordenadorias e realmente não cruzam, as informações são diferentes, umas recebem orientações de uma forma, outras recebem de outra forma e a gente acaba não entendendo o porquê disso, né? Se não tem uma união aí, né? Não sei, a gente estranha bastante, então às vezes tem coisas que a gente recebe antes aqui,
aí a gente repassa para outro colega lá do outro município, aí a gente recebe antes da nossa aqui, aí quando a gente recebe, a gente liga para a coordenadoria, daí eles estão se organizando, né? Então, não se entende o porquê disso. A nossa orientação, a orientação que nós recebemos era que no momento que havia sido disponibilizada a ferramenta do Meet, que as escolas poderiam usar. Não foi dito assim, as escolas são obrigadas a usar. Foi dito assim, aquele professor, né, que é tímido, né, mas no momento nós colocamos para os nossos colegas que seria uma ferramenta interessante, que iria aproximar a escola do aluno. Então, entende-se o quê? Entende-se que seria interessante nós usarmos. Nós, como escolas, nós fizemos as planilhas, colocamos, os professores usaram, até nós fizemos depois uma avaliação com os nossos professores. Nós tínhamos mais ou menos de 15 em 15 dias, eles estavam entrando em contato, porque nós temos muitas disciplinas, porque nós somos uma escola de tempo integral. E os professores dos anos iniciais, que são os professores referências, vão entrar 2 vezes na semana, né, porque eles têm praticamente 5 disciplinas, porque acabou dividindo, né? O professor dos anos iniciais acabou dividindo por disciplina, né? Que antes era unificado, agora é história, português, geografia, né? Sim. Então a gente fez uma avaliação com os professores e acabamos diminuindo um pouco. Por quê? Porque os alunos ainda têm mais atividades para fazer. Olha a quantidade de componentes. Então, para não sobrecarregar o professor e não sobrecarregar o aluno, nós damos uma mexida nas nossas planilhas, né? E aí a gente achou melhor assim. Entra muito a questão do bom senso aí, Sandro. O que são 2 coisas? É o bom senso, e na época que eu era só professor, hoje eu tenho mais essa visão, assim, de que existem ritos burocráticos na gestão escolar, né? E nem sempre o gestor passa para os professores que existem esses ritos, né? Então sai um boato lá no WhatsApp, que o professor já pega em grupos de WhatsApp, e isso já vai se espalhando, assim, e chega nos nossos colegas. Isso, tem essa questão também que depois eu quero falar um pouquinho, mas já chega nos nossos colegas ali, nos professores, antes mesmo de eu dar algum recado no grupo, eles já estão me perguntando, entendeu? Porque já veio de outra escola, já veio de um grupo do WhatsApp. Claro. Né? E, então existem ritos burocráticos, né? Onde a SEDUC passa para a CRE passa para a direção e a gente passa para os professores, né? Se a gente aguardar e seguir esses ritos, dá menos eco, né? Dá menos boataria, assim, né? Então, o que acontece? Essa questão, eu até assisti a live que tu fez lá com os diretores da SEDUC, né? Que eles não usaram, acho que essa palavra, mas foi o que eles quiseram dizer. Que cabe do bom senso, né? O que seria o ideal? O professor que consegue deve seguir o seu horário de trabalho, né? Então ele pega lá o horário, entra naquele horário, atende aquela turma, responde comentários. Se puder fazer videochamada, ele tiver estrutura, ele vai fazer isso, né? Mas a gente sabe que a realidade de muitos dos nossos colegas não é essa, né? A gente tem que lembrar que os nossos colegas, assim como eu, têm filhos, as creches não estão funcionando, então é quase impossível o professor conseguir entrar naquele horário da manhã ou da tarde, que ele teria aquela aula, sendo que ele tem que cuidar do filho que não tem creche. Nem sempre tem a mãe ou a avó, porque a gente também não pode levar os nossos filhos para casa dos avós, para eles não serem contaminados, né? Então, o que acontece? O professor tem que usar o bom senso, entrar no horário que ele pode, tentar agendar com os alunos, né? Eu mesmo, às vezes, tem pai que quer falar comigo por videochamada ou até o aluno, né? Então, eu agendo sempre às 19 horas, que é o horário que o pai chega em casa, que tem o melhor celular, que geralmente é do pai e da mãe, pro aluno poder usar. Eu sei de professores, eu já recebi até reclamação de pais, tem professor postando de madrugada, né? Daí eu vou lá e explico, né? Olha, pai, é o seguinte, os professores também são pais, então eles têm filhos para cuidar de dia, né? Eles não podem atender naquele horário, então eles podem sim postar até de madrugada se eles quiserem. Não é o Drácula. Você é maluco, é? Isso, exatamente. O aluno não precisa entrar, acessar de madrugada. Ele vai acordar no outro dia de manhã ou de tarde, vai lá e vai acessar, né? Então, essa questão, assim, nunca existiu uma orientação de que o professor é obrigado a entrar no horário de aula, apesar de que esse seria o ideal, se o professor puder, né? Naquele horário que seria o horário de aula, para tentar manter uma rotina, né? Agora, quer ver, sexta-feira saiu um outro boato, né? Porque, assim, teve várias reuniões das CREs com as escolas, onde as CREs colocaram assim, os professores que puderem fazer videoaula através de videochamadas pelo Google Meet e puderem gravar essas videoaulas para depois disponibilizar o link dos alunos que não puderam assistir naquele dia e horário,
façam isso. Não é obrigatório, né? Só que é claro, nem sempre a coordenadora se expressa bem, ou o diretor se expressa bem, e já saiu um boato de que não, assim, que vai obrigar agora os professores, eles têm que gravar, e se eu não tenho equipamento eu vou fazer o quê? E a minha efetividade daí já fica aquela neura, assim, e daí já vai para lá no grupo do magistério também, né? Que realmente é o muro público do magistério das lamentações, que é a sala de aula de professores amplificada para o estado todo, se não para o país e para o mundo, porque tem gente que ali, que nem é professor do estado, que eu já vi dando pitaco, assim, né? Até porque nós temos uma preocupação muito grande no início ali, ó, e era a efetividade do professor. Então nós tínhamos essa preocupação, porque onde vai aparecer esse planejamento, como vai ser esse planejamento, como está acontecendo, vai se cortar ponto, vai se cortar salário. Essas conversas, como diz o colega, por fora. Nós registramos praticamente tudo que é feito na escola, os encontros, os dias que nós vamos na escola, os dias de plantões, o dia que os colegas estão lá conosco, né? Claro. O professor tem casa, sim, mas o professor tem casa, mas ele está trabalhando, ele está planejando. É verdade. Né? Está sendo massacrante, está sendo cansativo, né? O professor, ele tá estressado, porque, um exemplo, o professor, ele faz praticamente uns 3 planejamentos diferentes. Ele planeja para impresso, no nosso caso, do 1º ao 5º, nós damos um material impresso, porque sentimos que havia muito estresse para os alunos, tudo na plataforma, então é colocado na plataforma, está lá todo o planejamento na plataforma. Uma parte eles levam para casa. O planejamento para os alunos do AEE é diferente. Então, todos os professores estão assim, ó, praticamente, eles não têm sábado, não tem domingo, é de noite, né? Me desruga tudo a minha pele. Eu vi um comentário assim, ó. A pessoa falou assim, ó, nós estamos tendo essas aulas à distância aí, não está atingindo todos os alunos e tal. Aí nós vamos ter uns diazinhos ali em janeiro e depois já vai começar as aulas presenciais. Aí eu fico me perguntando assim, eu não sei se os outros também pensam dessa forma, tá, então quer dizer que tudo que eu estou trabalhando a mais agora, até a meia-noite, sábado, domingo, preparando atividade, postando e corrigindo, isso aí não vai ser válido então? E além disso eu ainda vou ter que trabalhar né, em janeiro e fevereiro, então isso aí ninguém fala, né? Não. A gente não tem essa certeza. Não, então, assim, não, ninguém fala. Será que vale a pena não. Eu estar me matando tanto como eu estou me matando agora, e outros professores, quase todos os professores do estado estão fazendo, né, para depois a gente ter que, igual da aula presencial, suprir essa aula? Parada chata. Aquilo que eu estava te falando, assim, ó, quem tem que gerenciar não gerencia, né? E assim, gerenciar mesmo é tomar frente das coisas, deixar as coisas bem claro, né? Como é que está esse momento, como é que a gente vai lidar com esse momento e que caminho a gente vai utilizar. Não é feito. Mas também está ficando claro pelas nossas lives, tu sabe melhor que eu, que o professor do Estado, na sua grande maioria, é comprometido. Ele é comprometido. Ele se preocupa com a sua comunidade, preocupa com os seus alunos. Então, e isso aí está ficando evidente, né? Porque senão teria parado tudo. Os professores não deixaram as escolas pararem. O que acontece é o seguinte, que o nosso governo não tem uma política clara, ou não tem, ou age de uma forma para não parecer que tem, né? Para que as próprias escolas resolvam os seus problemas, né? E aí quando ele entra para criar dificuldades, né? Aquilo que nós estávamos falando naquele momento, a escola estava se organizando, aí veio uma ordem, não pode ser mais assim, tem que ser diferente, né? Então, assim, também não escuta a comunidade, não fala com a categoria, não fala com a comunidade, entende? E aí gera toda essa distorção aí que a gente vê, né? Ô Elton, vamos ler as perguntas, senão depois eu levo mijado ao vivo aí. Adriana Oliveira Cardoso, boa tarde. Como fica a situação do aluno que entrou em nenhuma plataforma, nem fez nenhuma atividade? E aí, já foi respondido isso pelo Felipe, eu acho. Lucas D'Artagnan aí.
Olha, a pergunta, é a chave da situação que a gente vive aí, né? Como é que fica o aluno, né? Fica complicada a situação, né? Eu, ouvindo a fala da Viviane ali, quando ela comentou que se tem uma orientação diferente das crianças, fica bastante complicado, e com a Duna, com isso que o Elton estava falando agora, né? Fica difícil essa gestão geral se nós temos esse conflito aí com o problema da gestão geral, e aí vai redundar nisso que foi levantado aí pela colega, né? Como é que fica o aluno e tal, inevitavelmente respinga nele, né? E a gente pode ver também, em certo sentido, que a realidade é mais ou menos em todas as escolas é a mesma, assim, né? Tu vai vendo, não é, são algumas mais, outras menos, né? Mas todas as escolas, elas têm mais ou menos esse problema do acesso do aluno, né? Claro, tem as escolas mais bem equipadas que já tinham um trabalho anterior, outras menos, né? Mas no geral, eu acredito que uma média de, sei lá, 20% a 30% da comunidade consegue acessar. Enfim, da situação que a gente vive. Eu lembro a todos que a gente vive uma calamidade pública, né? É uma calamidade pública, não sou eu que estou dizendo, né? Não é? É o que está colocado, e inclusive está no decreto do governo do estado. O governador disse lá, estamos vivendo uma calamidade pública. Bom, então vamos definir o que é uma calamidade pública. Não pode cobrar como se fosse uma situação normal, porque a situação não é normal, né? A gente sabe que tem condições melhores num lado e piores na outra, mas a situação de calamidade pública, ela é uma realidade que está dificultando, né, para todo mundo também, e, enfim, né, dentro da medida do possível, né? E só sobre a questão da cobrança também, teve um decreto, vocês me corrijam aí se eu estiver errado, mas é um decreto do governo também, eu sei porque a gente teve uma reunião para debater sobre isso também, vinculando produtividade e efetividade, produtividade do Google Classroom, né? E a gente sabe que no estado é muito grande, tem várias realidades, né? Com comunidades que têm mais acesso, professores que têm mais acesso, e alunos que têm mais acesso, alunos que têm menos acesso. Então, não dá assim, não daria para ter um denominador comum, porque são muitas realidades distintas, né? Na versão preliminar das orientações à Rede Pública Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, para o modelo híbrido de ensino recebido na semana passada da CRE, estabelece aula síncrona, no mínimo de 15 em 15 dias em cada componente. Conheço professores que foram orientados pela direção a usar o Meet de forma obrigatória. Aí passei uma orientação. Eu pedi que ela faça uma orientação que não é bem assim, né? Não tem como obrigar, né? Não tem como obrigar essa situação aí, porque esse dia uma colega minha disse, eu convidei ela para participar de uma live e ela disse para mim assim, Sandro, eu tô sem celular e o meu netbook não tá captando a imagem ali, eu nem sei porquê, não tem como mandar arrumar agora. Então assim, como é que vai obrigar? Não tem a estrutura, né? Nós não recebemos Chromebooks ainda, que disseram que vai vir. O que acontece, assim, Sandro? Nesse caso, como disse mesmo a colega ali, é uma orientação, né? Não é uma questão de obrigatoriedade, né? Apesar de que na outra ele dizia assim, estabelece. Quando estabelece, é quase que uma ordem, né? Quando vem isso ali num decreto, um memorando, estabelece. Bom, quando nós fizemos o concurso, no caso dos professores contratados, eles assinaram um contrato de trabalho, e em nenhum momento vinha nesse concurso no contrato dizendo que nós teríamos que fazer videoaulas, entendeu? Então, nós já estamos desobrigados, né, judicialmente, de ter que fazer isso. Então, vamos com calma, nós não somos obrigados, tá? Então, cabe de se fazer o bom senso, né? Quem puder, a cada 15 dias, né, ou até mais, então faz. Na minha escola, alguns professores fazem, outros não, porque alguns têm um acesso à internet, o equipamento melhor, alguns têm mais desenvoltura, outros não querem ser gravados, né? Alguns são tão bons que não querem disponibilizar aquilo de graça também, e isso eu compreendo, e isso é muito justo, né? Então, esse é um tipo de trabalho que deveria ser muito melhor pago. Uma escola particular, para fazer uma videoaula, vai pagar muito mais. O professor tem direito de dizer não. O meu direito de imagem é para ser usado dentro da sala de aula e não através do vídeo, né? Então, ninguém é obrigado a fazer isso, né? Então, a gente tem que ir com calma quando vir essas orientações, essas determinações, e, como eu disse, só dá para utilizar o bom senso, né? Mas eu só queria pegar uma coisa ali que é bem importante, Sandro, que tu mencionou, que é a questão das férias. Diz, tudo que eu tô fazendo agora, eu ainda vou ter que trabalhar em janeiro ou fevereiro, né?
Se a gente olhar, então, esse último memorando que veio da SEDUC, que não deve ter chegado em todo mundo ainda, ele tem um calendário sugerido que vai até o dia 8 ou 12 de janeiro, se eu não me engano. A gente trabalharia, então, até esse dia. O que acontece? Esse ano, a gente teve 15 dias de férias. Lembra que ali em junho eram 15 dias de férias e que outros 15 dias eram de recesso, né? Recesso obrigado, né? Que nos obrigaram a fazer. Por lei, né? Então o governo tem que nos dar 30 dias. Então não importa quando vai terminar, em janeiro ou fevereiro, ele tem que nos dar 30 dias. Isso aconteceu com a greve. Como eu mencionei antes, nosso ano letivo começou em 16 de março, porque a gente teve 30 dias de férias depois da greve, porque isso é lei. O trabalhador tem que ter 30 dias de férias, tá? Então é isso que eles têm que dar. E no caso do magistério, 45, que a gente já teve 15 esse mas ano, aí então eu te pergunto, bem, mas está considerando isso que nós estamos fazendo agora? Por exemplo, eu estou registrando lá no Escola RS as minhas aulas. Estou registrando, porque está aberto, aberto lá, né? Está aberto para mim registrar. Então, que acontece? Eles vão considerar que isso é aula dada? O que acontece, Sandro? Aí você tem que ver bem a documentação que a direção da tua escola recebeu e pedir para eles essas informações, porque essa semana agora a gente teve na quarta ou quinta-feira uma reunião com as CREAs que chegou essa documentação, inclusive na minha, que eu vou ter mais uma reunião na segunda-feira, que é para ajustar alguns detalhes, né? Então isso ainda vai vir de orientação, vai ter uma planilha de controle, o ano letivo vai ser dividido em 2 períodos, que vão corresponder praticamente 2 semestres. Isso tudo ainda vai chegar para os professores essa semana, tem que estar chegando para vocês, né? Por lei, né, da LDB, o aluno tem que ter direito à educação. Não importa como o governo vai fazer isso, mas ele tem que fazer de alguma forma, entendeu? O governo tem que fazer chegar no aluno, não importa como, né? Ele tem que fazer chegar e, como o Lucas disse, existe um decreto de calamidade pública, ele tem que fazer chegar de modo seguro, né? Então é responsabilidade do governo fazer com que isso chegue nos alunos, né? Há um problema muito grande de comunicação, que começa no governo do estado, passa pela Secretaria de Educação, pelas CREAs e da escola, né? Qual é esse problema de comunicação? Como é que a comunidade escolar vai se comunicar com a escola? Antes era presencialmente ou por telefone. Hoje não tem mais como eles se comunicarem. Qual é a orientação hoje para os diretores? É cumprir um dia na semana na escola, né? E daí como é que a comunidade escolar vai saber qual é esse dia, né? Eles têm que ter a sorte de ligar para a escola no dia em que tem isso, né? Ou ter a sorte da escola publicar nas redes sociais de que qual é o dia e horário que vai ter alguém lá para atender o telefone, e tem que estar fixado, esse é um memorando que vem da SEDUC, é obrigatório que a escola fixe em frente à escola, na parte externa, bastante visível qual é o dia de atendimento. A escola tem um WhatsApp, o aluno sabe, a gente divulga o tempo todo, então o aluno entra em contato com a gente com o WhatsApp. Pelo menos alguém na família tem um WhatsApp com internet lá, né? Ou o vizinho tem, ou então mais ou menos resolvido. Mesmo assim, a gente atende ainda na escola 2 dias lá, que é porque um dia eu acho que vai acumular, e a gente teve uma campanha também de cestas básicas, então a gente aproveitava esses dias para distribuir as cestas, então para não fazer aglomeração a gente dividiu em 2 dias, né? Mas o atendimento aqui da escola é por WhatsApp. Dentro do que tu falou aí, de que a SEDUC, o governo tem que resolver, né, tem que encaminhar isso de qualquer jeito, né? A Águida Aguiar, que é a nossa vice-diretora da escola, ela está colocando aqui, ó, a responsabilidade é repassada para a escola. Aí, assim, o povo cobra do governo, né? O governo cobra da SEDUC, e a SEDUC cobra de ti. Caso é o diretor. Bom, tu dê um jeito que tem que chegar essa atividade do boneco lá. Então, assim, aí, sem condições, de repente, correndo o risco de pegar o coronavírus aí, né? Porque recebe aí, né? Reafirmando que gente que pegou, que ficou recebendo trabalho, pegando trabalho em mãos aí, e acabou pegando o bicho aí, né? É verdade. Reafirmando o que o colega falou, é assim que funciona mesmo. Então nós, equipe diretiva e pedagógica, temos que tomar frente. Então o que nós fizemos? A mesma coisa que o colega falou. Nós temos o celular da escola, até era um celular de uma colega, ela doou esse celular, ela comprou um novo e doou para a escola. E aí nós montamos o WhatsApp da escola. Então tem o WhatsApp da escola, tem o WhatsApp das turmas, cada turma tem o seu WhatsApp,
tá? Então nós colocamos todas as informações ali, tem o Facebook da escola, tem na frente da escola, tem o horário, até antes, agora uns 15 dias antes, nós estávamos fazendo 2 dias de plantão na escola, que foi a orientação, e aí até final agora de semana passada era para fazer uma vez. Então estamos esperando a orientação da coordenadoria, mas a nossa ideia é voltar a fazer os 2 turnos. É como diz o colega, é necessário, nós temos que estar lá, porque às vezes o aluno, ele precisa que a gente ajude ele a abrir a plataforma, a baixar a plataforma no celular, o pai precisa. Então, assim, ó, mais do que nunca, nós temos que achar nós pensamos, nós escola, nós temos que achar caminhos. O pai não teve condições de ir lá na escola, a gente sabe, sim, ó, que muitos das nossas famílias perderam o emprego, né? Não puderam manter a internet, né? Então, assim, ó, a gente tem que pensar por todos os lados, né? Então a gente não pode ficar esperando. Nós lá não ficamos, claro que a gente recebe as orientações da coordenadoria, a gente segue as orientações porque é administrativo, tem a parte legal, isso não temos como tirar. Mas, assim, aquilo que a escola tem que fazer, a gente faz. É a nossa visão. Ela é uma mosqueteira, hein? Pois é. Da educação. Ela é uma mosqueteira. Acho que ela levantou um ponto importante ali, dizendo da questão do Wi-Fi. Desculpa, Elton, eu te... quer que eu bote lá do Wi-Fi? Eu acho que aquele lá é interessante, porque eu me lembro que há pouco tempo o governo tinha falado que iria, né, possibilitar Wi-Fi e aparelhos, então ninguém sabe muito bem como, né, ficou meio em aberto, até acho que é uma promessa muito maior do que as pernas, né, dada a situação, mas, né, sabe-se lá, mas eu gostei tanto dessa fala aqui, quanto a outra fala em que ela disse que os alunos não têm acesso nenhum, que a escola que acha uma fórmula deles receberem, às vezes nem os dados estão atualizados no Easy, né? E eu chamo a seguinte atenção, lá na minha escola, o Elton conhece a realidade de lá também, que fica ali no Morro Santana, tem algumas partes do bairro que nem saneamento básico tem, né? Tem esgoto a céu aberto escorrendo. Então vamos começar pelo básico. Então, eu acho que todo esse debate traz algumas mazelas, expõe algumas mazelas da nossa sociedade, que é importante a gente refletir em cima disso. E ouvindo a fala do Felipe, ali, quando ele falou da questão da verba para comprar um celular e tal, eu ajudo bastante lá na minha escola via conselho escolar, e eu acompanho muito a contabilização, a questão da prestação de contas, e a minha interpretação, e aí eu queria saber a opinião de todos os colegas aí, principalmente dos diretores, se não acham um tanto burocrático esse método, tem a verba tal que é para tal coisa, outra verba que é para tal coisa, outra verba que não sei o quê, e tu fica com as mãos amarradas no fim das contas, e tu que vire, em essência. Parada chata. E tem o outro aspecto aí que eu queria provocar vocês, todos nós aqui, porque está mais que provado que a escola, né, os professores, as direções de escola assumem a responsabilidade de trabalhar com a sua comunidade e não foge da briga. Mas agora, por exemplo, estão falando em voltar às aulas em setembro. Quem decide isso? As famílias participam disso? Os alunos vão participar disso? As direções? Você volta como? Tem vacina? Né? Então, assim, é uma situação complexa. Quer dizer, a escola toda tem que dialogar e dizer se dá ou não dá. Porque nenhum pai vai querer colocar seu filho em risco, né? Prefere que o filho perca o ano do que perca a vida ou traga o vírus para dentro de casa. Então é uma situação que vai de novo mexer com as direções de escola. Vai. Até há pouco tempo o governo ia fazer um plebiscito, né? Já foi feito. E aí, assim, ó, nós fizemos algumas simulações lá na escola, porque a nossa escola é uma escola muito grande, ela é por bloco, antigas escolas polivalentes, não sei se vocês chegaram a conhecer alguma. Então ela tem vários corredores. A gente fica simulando situações. Olha, pessoal, sinceramente, impossível. Impossível. Porque nós não temos RH suficiente. Tem alguém nas portas dos banheiros, cuidando. Gente, as crianças agora, tem umas quando vão ali na escola, eles chegam para abraçar a gente e a gente tem que fazer isso aqui, ó. Sabe? Porque eles não cederam por não. Aí dá uma peninha, sabe? Então eles chegam e a gente fica assim, sabe? Para não abraçar.
e não beijar. Como é que tu vai controlar as crianças? Os adolescentes, eles compram um lanche, eles trocam um lanche, eles pegam um celular. Então, assim, ó, eu, particularmente, nós como equipe, nós estávamos conversando totalmente difícil. Viviane, mas assim, você deve saber melhor do que eu, você e o Felipe, sobre a direção, que já há uma movimentação grande né, por parte do governo para essa volta, né? Porque assim, eu fiquei sabendo de colegas de educação física que já estão sendo convocados para trabalhar, para ajudar, como não vai ter aula de educação física, mesmo que volte, para ajudar na parte sanitária, né? Eu já ouvi. Né? Tem a questão, então, assim, quer dizer que é bem provável isso aí, né? É a questão do COI, né? Que eles estão falando já. Nossa, isso. A gente... funcionário monitor, e agora quem é que vai assumir as responsabilidades do COI com toda essa falta que foi falada? É difícil. Pois o COI mesmo, nós estamos respondendo para enviar, né, para todas as situações, como é que é a escola, como é que funciona, né? É difícil. Eu praticamente acho bem difícil, eu acho bem perigoso. Mas, se vir uma ordem de cima e é para abrir, o que nós vamos fazer? Daí vai dos pais, porque o que ficou claro? Que os pais não serão obrigados a mandar seus filhos para a escola. Os alunos não serão prejudicados. Né? Não, pois pensa bem. Então, assim, os alunos... Não podem voltar. Pois é, aí tem mais isso. Professores, que nós temos vários professores e funcionários que são do grupo de risco. Como é que ficaria esses professores? Tanto que agora nós já tivemos redução de RH. Por quê? Porque nós tínhamos os professores que cuidavam do almoço, nós tínhamos o professor do projeto do GERGS, nós tínhamos professor de projetos, nós tivemos que retirar esses professores, tá? Houve diminuição de carga horária de alguns, alguns professores, alguns saiu da escola e foi para outra escola, então, olha, é bem difícil, totalmente difícil. Se isso for acontecer, eu não consigo, para dizer a verdade, não consigo nem imaginar. Eu não consigo. O que acontece? Não, assim, não é esse professor, você não acha graça. Vou desligar aqui, tá? Tá muito engraçado. Deixa é um programa de humor isso aqui, você pode? Mas assim, ó, a gente tá na escola e a gente anda pelas salas, a gente anda pelos corredores, e aí a gente acontece com gente, mas isso aqui se vai acontecer. Como é que pode? Aí a responsabilidade vai ser de quem? A responsabilidade vai recair em cima dos diretores. E o problema é que aqui não tem internet, né? Até tinha um professor colocando lá que ele tinha um aluno que tinha que ir no meio do mato, assim, para pegar o sinal da internet, que tinha um morro que era mais alto, né? Ele tinha um celular bom, mas só pegava lá em cima do morro. Então tem todas as questões, assim, então realmente a estrutura, né? Eu vi que alguma colega tinha perguntado ali, e o papel da família nesse caso, né? Educação, ela é primeiramente um papel do Estado, juntamente com a família, porque se a família falhar, é o Estado que tem que dar conta disso, né? Então isso é a Lei de Diretrizes e Bases, é a Constituição Federal, é papel do Estado. Se a família falhar, o Estado que tem que prover, né? Então, mas é claro que a família também tem muita responsabilidade. Hoje, por exemplo, eu recebo o recado de pais que eu chamo no WhatsApp. Então, olha, por que o seu filho não está fazendo atividade? Ele já desistiu. Não, pai. O aluno menor de idade não existe desistir. Ele é obrigado a estudar. O senhor tem que fazer ele estudar e pronto. Não existe essa, né? Pelo menos uns 20 anos para cá, ou os 11 anos que eu estou no magistério público, sempre teve defasagem de RH. Monitores, que seriam importantíssimos digamos, com o retorno presencial, eles praticamente não existem mais dentro da escola. Os monitores que cuidam de pátio, eles são concursados e já não existe mais concurso para monitores há muitos anos. Nos últimos concursos não teve concurso para monitores. Os monitores que hoje são contratados, eles são contratados através de uma medida judicial, que alunos que têm necessidades especiais entram na justiça para o aluno ter um monitor para acompanhar ele. É isso que existe dentro das escolas. Não existe monitor de pátio, né? Não sabia. A gente já viu que tem países que voltaram às aulas e a França, tiveram por exemplo. Ficaram 15 dias de aula e tiveram que voltar correndo para casa. Exato. De novo. Então, se me perguntassem, eu acho que esse ano não há condições de voltar, e eu não sei se antes de uma vacina teria essas condições. Tem uma pergunta aqui da Tamara, só pra gente não... Ó, que depois depois ficaram rindo de mim no outro que eu levei mijada ao vivo, hein? Eles não querem os comentários aí, ó. A Tamara, ó, e como ficará o fim do ano letivo? Não temos como fazer uma avaliação à distância, principalmente nos anos iniciais. Todos serão aprovados?
isso que ouvimos dos alunos, famílias, professores da minha escola estão muito preocupados com isso também. Isso é uma outra coisa que eu pergunto já em algumas lives aí. E a avaliação, não se fala de como é que fecha as notas, o primeiro trimestre, onde é que ficou o primeiro trimestre? Vai até o primeiro trimestre. Eu não sei, o Felipe deve ter recebido, nós recebemos da CRE um documento orientador, e dentro desse documento fala sobre a avaliação. Nós estamos estudando ele, mas parece que vai haver mudanças. As avaliações seriam feitas à distância, seriam feitas pela presença do aluno, pela entrega dos trabalhos, até pela família, como a gente está vendo nas escolas particulares. A gente tem conhecidos que têm filhos nas particulares e os pais participaram de uma avaliação também. Eles tiveram que responder um questionário, né, que valeu como a avaliação. Então, mas não tivemos uma live ainda com a coordenadora sobre isso, né? Acredito que essa semana deve ter alguma coisa referente a isso, mas veio já sobre a avaliação já. O que acontece, Sandro? Até essa semana agora que passou, não existia orientação nenhuma acerca da avaliação. Não. A única orientação que existia é não avaliem por enquanto. Essa era a avaliação. Era isso, entendeu? Isso que a gente então, por enquanto, não pode ser computada a avaliação. Mas olha aqui, deixa eu comentar uma coisa com vocês, que eu às vezes fujo um pouquinho das regras e acabo me dando bem. Lá em março e abril, disseram que não podia fazer avaliação nenhuma, não tinha que fazer avaliação e tal. E eu segui fazendo e valendo nota, porque eu sabia que se eu fizesse valendo nota, os bonecos não entregavam. Tá? O que aconteceu? Quando chegou o final de abril, a SEDUC mandou todo mundo mandar provas de que estavam fazendo avaliação. E aí foi aquela correria e gente pedindo para mandar e-mail e WhatsApp, porque tinha que ter atividade para comprovar. E eu estava com tudo pronto, eu tinha corrigido tudo, estava com tudo organizado, só enviei. Ah, miserável! E o pessoal ficou tudo uma correria. Então, assim, vocês vejam o seguinte, se tu leva ao pé da letra ao que eles dizem, que amanhã depois eles vão mudar, tu tá ralado. Agora eu ia dizer outra coisa, tá ralado, né? Porque, né? Olha como é que é a situação. 2 meses. Assim, ó. Lá no pessoal não enviou nada. E aí depois eles mandaram enviar. Nós, como equipe, daí a gente fez as planilhas, né, de acompanhamento. Então os professores têm as planilhas e colocam como é que o aluno está, se o aluno faz na plataforma, quem realiza, quem entrega na escola. Mas não é fácil não. Porque como o colega estava comentando ali, ó, teve pais que me ligaram assim, prof, meu filho não quer fazer nada, o que eu faço? E não adianta, ele não faz. Aí eu achei, tem que dar risada, mas tudo bem. Aí o que a gente fez? Que acontece comigo também. Aí o que a gente fez? Aí a gente tem o pessoal da orientação educacional, a professora do CIPAV. Então, o que nós estamos? Nós estamos chamando esses pais, nós estamos chamando esses alunos na escola, nós estamos conversando com esse aluno, com essa família. Acho que eu sofri tudo, hein? Não tem som, hein? Não escutava vocês. Tá ouvindo agora, Sandro? Tô ouvindo agora. Então a gente está fazendo uma coisa bem burocrática, né? Então a gente está registrando com atas, né? E não é 1, nem 2, nem 3, são vários alunos, né? E o que a gente observa também, a gente já teve alunos que foram lá conversar conosco, que a gente desconfia não, quase certo, até uma depressão, porque é um aluno que não estava mais saindo de casa, um aluno que não queria fazer nada, um aluno que não tinha interesse de nada. Né? Então a gente também fica preocupado também com nossos alunos pela situação que está. Nós temos famílias que nos ligam seguidamente para receber da cesta básica, que não foi dado mais. Então aí eu penso, a gente pensa assim, aí a gente pensa assim, como é que uma família tem estrutura para fazer atividades? A gente pensa, né? Se não tem às vezes o que comer, então assim, é um universo muito grande, né? A gente se questiona muitas coisas. Como diz o colega, nós estamos numa pandemia. Essa questão aí que a Viviane falou, faz falta aí o nosso amigo Paulo Freire, né? Que a educação é o contato também, né? É o olho no olho, é a proximidade e tal, tu tá junto, né? Porque daí tu vê agora como é que em casa tu vai, sabe, o pai e a mãe, eles até podem
exigir ali, mas não é a mesma coisa. É o colega do lado, né, que está na mesma idade, que está na mesma faixa etária, ou mais ou menos, né? E aí, então é toda essa discussão que vai fazer falta. E aí, inclusive, entra o papel, que o mesmo Freud já dizia, né? Freud analisando, dizia, olha, o professor tem um papel, assim, quase de um membro da família, assim, né, tem uma autoridade semelhante à paterna, né? Então a gente não tem muito, né, como fazer de longe, cumprir esse papel, né? Acho que não é difícil. Nós falamos numa outra live aqui nos Três Mosqueteiros, e eu citei isso, na Argentina, eles, nesse período, eles estão dando aulas formativas, né? Isso no começo da pandemia, que nós poderíamos ter feito aqui, para não ficar essa confusão agora, vai ter avaliação, não vai ter, não. Formativa. Claro que as pessoas têm o que é aula formativa. É trabalhar tudo aquilo que a gente gostaria de trabalhar na escola e não consegue porque a gente está sempre correndo atrás da carga horária, não sei o que, aquela coisa toda, né? Até de buracos que a gente tem na questão pedagógica e didática para dialogar com o aluno, né? E a gente poderia ter usado esse tempo para isso, né? Mas lamentavelmente não, eu acho que o nosso governo aí ficou bastante perdido, né? Porque se pôde ser feito na gente, poderia ser feito, né? Ô Elton, e dentro disso que tu está falando, nessa questão de aulas formativas, que é muito importante, né, que eu concordo, acho que era alguma coisa dentro de um quadro de calamidade pública, deveria ter uma coisa assim, a utilização da televisão, né? Porque a televisão, todo mundo tem, né, algum aspecto. Isso aí eu não estou me referindo apenas à televisão, à TVE, rádio, né? Que tem uma, né? Rádio, Por que a RBS não abre uma horinha lá para botar conteúdos, né? Aliás, uma horinha é pouco, né? Várias horas para colocar, todo mundo tem acesso. Aí recai toda a responsabilidade por uma tecnologia que é nossa, que muitas vezes nem professor nem aluno tem. O que acontece? A escola é que decide a forma como vai avaliar o aluno. O Estado, ele só diz como que isso vai ser expressado, né? Então, a forma como tu está fazendo, Sandro, tá correta. Depois só vai transformar a tua forma como o Estado vai pedir, a escola vai pedir, entendeu? Vai pegar lá quantos alunos fizeram, qual é a nota que tirou e vai expressar da forma que está sendo pedido, né? Então, tu que decide a forma como avalia e o Estado vai decidir a forma como é expressado, só isso, né? Antes de se preocupar com a forma de avaliação, me preocupa muito a segurança alimentar dos alunos, né? Porque a gente sabe que o Estado mandou algumas cestas básicas, essas cestas básicas foram só para os alunos que tinham Bolsa Família e mais as que sobrassem para aqueles alunos que tivessem vulnerabilidade social, só que essas cestas básicas foram insuficientes, né? Eu sei que agora chegou pra gente, né? Deve ter chegado pra colega aí também, dizendo que as CREAs estão fazendo lá uma chamada pública na CRE, isso antes era a escola que fazia, agora é a CRE que vai fazer, para a agricultura familiar fornecer alguma coisa, né? Outra coisa também, naquela live que o Viegas fez com o pessoal da Seduc, eu vi que tu perguntou umas 2 ou 3 vezes aí sobre a questão da internet, né? E daí eles deram uma resposta, mas eu senti que eles saíram meio pela tangente e não deram uma previsão, né? Então, o que eu falei? A Secretaria de Educação tem um problema gravíssimo quanto à comunicação, que é o seguinte: a gente não quer saber o dia que a internet vai chegar. Exato, a gente quer saber uma previsão. Será que já dá para agosto? Não dá? Ah, tá, mas então dá para setembro? Mas não dá. Felipe, né? Felipe, desculpa te interromper, mas eu assisti a tua live, as tuas últimas 2 lives, e uma foi com uma deputada, né? Nem o nome, né? Não, o partido também não vem ao caso. Mas ela te explicou o motivo pelo qual não foi decidido isso ainda, né? Sim, naquela claro. live. Isso, exato. Pelo que eu entendi, ela falou que como ia ser a Assembleia que ia liberar o dinheiro e já estava para ser liberado por uma empresa, a Assembleia deu para trás, porque ela entendeu que não é bem assim. Libera o dinheiro para uma empresa e depois essa empresa não vai chegar a internet para todos os alunos. Sim, né? claro. Então o BIC ficou emperrado nisso aí, pelo que ela falou. Mas pelo entendimento que eu tenho, ainda vai rolar, tá? Só que, então, que o Estado diga assim, ó, não vai mais acontecer, a gente não sabe quando, né? Então a gente seria, acho que um pouco mais vergonhoso, ou a previsão é entre agosto e setembro, entendeu? Aí os alunos vão saber o quanto mais eles precisam se esforçar, porque ali vai começar a chegar, né?
também tem que ser decidido para quem que vai chegar primeiro, porque pelo que eu entendi, não vai chegar para todo mundo, né? E a gente sabe que a gente tem as questões aí de EJA, ensino técnico, que deve ser o teu caso, né, Sandro? Acho que a tua escola é técnica, de que já está se encerrando um semestre. Então eu já vou te dar um spoiler aí que vai chegar lá da tua escola, que dia 30 de agosto agora vai encerrar o semestre do EJA, né? Que eu acho que o governo do estado, ele não está se comunicando bem em relação a isso, ou ele está sendo negligente mesmo, comunique sobre como vai acontecer a forma de alimentação dos alunos nos próximos meses. Vai chegar mais alguma ajuda ou não? E outra coisa que eu queria reforçar, que eu acho que se falha muito, assim, o pessoal da tecnologia, da educação, da Secretaria de Educação lá, em vez de dar, eles estão dando curso de Classroom, uma doidada há um tempão, assim, até inclusive no canal do Vegas tem cursos melhores sobre o Google Sala de Aula, podia pegar os obrigado. e só repassar lá no canal, né? Então, ele precisa fazer parceria com uma empresa aí privada, uma Ubra, como fizeram e tal, se tem um professor dentro da rede que faz isso de forma excelente. Tu sabia que grande parte dos professores que os seus tutores dentro do Classroom seriam os próprios professores do estado? Eu e vários outros professores que já fazem tutoriais e tal, já estava até selecionado e tudo. E de uma hora para outra mudou a empresa e as pessoas que vão dar a ajuda não vão ser professores, vão ser os caras lá que, certificado do Google for Education, né? E a maioria de outros estados, né? Que eu sinceramente, não é porque eu fiquei de fora, eu acho um grande erro. Para ajudar professor tem que ser outro professor. É verdade. Que fala a mesma linguagem, que é uma das grandes reclamações que tem das lives dos professores, é essa, que bota o cara lá, pós-graduado, doutorado, pós-doutorado a falar lá, e os caras ficam sem entender o que o cara tá querendo dizer. Eu não entendi o que ele falou. Né? Muitas vezes falam nas nossas lives aqui assim, vocês falam a nossa língua. Mas eu acho assim, tem essa vivência de sala de aula que a gente tem. E quem vai ajudar os professores, tutores agora, lá por essa empresa que está falando aí, são pessoas que não são professores. Né? Que seja transparente, né, Vegas? Que seja transparente esse processo, né? Se não te escolheram e esses outros colegas, o porquê, que te digam o porquê, né? O conteúdo é melhor ou não? Felipe, nós fomos escolhidos, só que eles tinham até aberto um grupo selecionado, nós tínhamos sido já inseridos no grupo, a gente já estava tendo conversas e tal, e eles disseram que mudou a empresa, seria uma empresa e mudou, e que aí não era permitido os professores do estado serem tutores. Eu quero pegar lá a fala antes que o Lucas também colocou, da aula pela TV, inclusive citou rádio, né? Vamos pegar assim, quando é que foi a última experiência de pandemia que a gente teve, né? Então foi lá a gripe espanhola, 1918 e tal, né? Já existiam algumas universidades na época e tudo, né? Qual seria a primeira tecnologia que eles poderiam ter utilizado na época? Ou era a carta, ou se fosse posterior lá, então quando já tinha o rádio, isso então muito depois, a gente sabe que existiu aulas pelo rádio, né? Então a gente sabe que existia isso. Hoje o que acontece? Tem alunos que não têm mais dentro de casa a TV e eles não têm rádio a não ser no celular. Só que no celular, eu não sei se vocês já tentaram usar, e eu sou muito ouvinte aí de rádio, de podcast e tal, o rádio não funciona se não tiver o fone de ouvido. Então, onde é que está o curso para ensinar a escola a ter um WhatsApp, um suporte? Acabou de uma colega minha diretora aqui dizer que ela comprou um celular com a verba da autonomia e fizeram ela devolver o dinheiro. Então, por que não liberar nesse momento a verba para se comprar um celular e fazer um cursinho lá de como é que o diretor faz o WhatsApp da escola, né? Daqui a pouco fazer chegar mais rápido aí os aparelhos nos professores para eles também terem daqui a pouco um WhatsApp extra para não misturar com o pessoal deles ali, né? Mas acho que está faltando essa parte. A gente precisa, primeiro, alimentação para os alunos, uma comunicação melhor, que infelizmente, do bem ou mal, tem que ser via WhatsApp nesse momento, porque eles não têm acesso ao Google Sala de Aula, para depois pensar nesse Google Sala de Aula, que tem mais atrapalhado do que ajudado, né, nesse momento, né? Fora as outras questões que a gente já discutiu, né? De Moodle e tal, em outras lives, tanto com o Vegas quanto com o Lucas, mas então... Só para complementar aí, o Felipe, da questão da rádio, eu até andei entrando em contato com algumas rádios
rádios para tentar ver se conseguia um espaço, porque eu vi que em regiões do norte lá eles fizeram isso e funcionou. Porque tu falou, da questão do rádio, do celular, que muita gente não tem rádio. Eu mesmo não tenho mais rádio em casa. Mas assim, eu acho que no interior ainda tem muitas famílias que têm o radinho lá de pilha. Né? Porque, por exemplo, no norte do estado eu vi que funcionou. Os caras conseguiram 10 minutos de manhã da rádio e 10 minutos à tarde. Os professores gravam o áudio e enviam para a rádio e a rádio disponibiliza esse tempo. Então, assim, é só o cara conseguir uma rádio da sua região aí para que pudesse publicar, né, esses áudios aí. Eu acho que no interior do estado funcionaria. Essa é uma questão básica, né, Vegas? Até tu já falou em outras lives e vídeos aí que tu fez aquele curso do Mídias na Educação, que é feito pela URGS lá. Eu também fiz essa especialização, apesar de que eu não me formei. Eu fiz quase toda, mas não fiz o TCC lá e acabei não me formando. Mas lá tinha todo o conteúdo de rádio, isso é uma coisa básica, né? O áudio já devia estar sendo utilizado, é mais ou menos o que a gente faz com o podcast na escola, assim, né? Então o governo devia incentivar muito mais isso. Nós chegamos a falar sobre isso numa live, lembra? E nós citamos um exemplo de uma professora que estava dando aula no interior, numa rádio, né? Lá no não sei aonde lá. Ela ia lá para a rádio para dar aula para os alunos. Eu penso assim, que no dia que a SEDUC ter uma equipe, um pessoal que vivenciou o chão da escola, vai conseguir gerenciar melhor as escolas. Enquanto tiver técnicos que não vivenciam o chão da escola, desculpa, sinto muito, mas a coisa não vai se resolver. Eu sempre digo isso. Porque não tem, sabe? Porque assim, nós estamos lá, a gente sabe, nós vivenciamos todo dia as realidades com os nossos alunos, com os professores, com os funcionários, nós estamos lá dentro. Então é tão fácil, eu não sei, assim, fazem isso e documentos com pessoas que não conhecem o chão de uma escola, não sabem como é que funciona. Tiram o pessoal, botam o pessoal, não precisa de RH. Não estão lá para saber como é que funciona, gente. Então eu acho que no momento que a SEDUC, se um dia vir a acontecer isso, as escolas vai melhorar muito. E o quanto isso, porque daí será dado regras em cima de vivências, não em cima de coisa técnica, sabe? Isso aí. Pô, pessoal, foi... Sou muito antigo, entrou nos mosqueteiros aí, não tem escapatório. Obrigado pelo D'Artagnan, gostei da coisa. Eu queria dizer pra você o seguinte, eu acho que a fala final aí que o Felipe trouxe, falando da questão de por que a SEDUC pegou uma parceria com a Ubra, sendo que tem já no canal do Sandro aqui, deve ter no canal do Felipe, tem produção da própria categoria, né? Ou seja, isso, na minha avaliação, é gestão pública, né? Tá aqui já fazendo, né? Buscando, né, os recursos que tu tem dentro da própria categoria. E tem muito recurso. É quase uma nação, né? Tem muita coisa, tem muito material. Essa crítica, inclusive, vale pro CEPERS, né? Não acho que a gente só fala pro governo, não. Vale pro CEPERS também. Tem muita coisa que o CEPERS poderia pegar da categoria. O CEPERS tem imprensa privada, tem coisas, né? Então vale... O Elton falava muito sobre isso também, né? Elton, de dizer desse contato com a categoria, de rádio web, esse programa aqui é o exemplo, né? Então esse é um ponto. A outra questão é a questão da merenda que o Felipe levantou, né? É fundamental. Tem alunos, e lá na minha escola, minha realidade, tem alunos que vão para merendar, né? É uma realidade triste, não fui eu que fiz essa realidade, a realidade é como ela é. Ele merenda em casa? Não sei se ele merenda em casa ou não. Sobre eu citei ali acho que uma das primeiras falas sobre um decreto que o governo, na verdade não é decreto, é uma circular do dia 14 de julho de 2020, em que ele diz que deverá a equipe diretiva da escola realizar o registro das atividades realizadas para fins de assegurar a efetividade. Isso é bem complicado, porque tudo que a gente já discutiu aqui atesta contra. Dando um exemplo, temos uma colega do CAT da minha escola, do Alcides Cunha, cuja mãe e alguns tios estão com Covid-19.
como é que ela vai garantir as atividades nesse contexto? O que vale agora? Ela está preocupada com a mãe, com a família ou vai, sabe? Então, é um caso que é, no mínimo, questionável, passível de ser revisado esse ponto, porque, né, é complicado. E sobre o Muro das Lamentações, eu acho que esse também é uma questão fundamental. Foi levantado, além dos conflitos que foram falados aqui, que acho que a Viviane falou, o Felipe falou, que é conflito com o Seduc no chão da escola. No meio disso tudo, temos o ruído do Muro das Lamentações, né? Então, eu acho que isso aí é a categoria que tem que botar um pouco a mão na consciência e, né? Eu acho que é como o Sandro disse, né? Eu acho que, né, é fundamental a gente botar para fora, mas há limites, né? Quando a gente começa a reclamar demais, e não faz e só ajuda a disseminar, né? E é isso. Obrigado pelo convite e o livro. Então, o jabá, como disse aí. O jabazinho, né? Na verdade, eu estou lançando aqui esse livro, não sei a loucura de lançar um livro no meio da pandemia, mas faz parte da vida, né? E o Felipe prontamente topou a contribuir também aos Marginais de Porto Alegre, né? É um conjunto de textos, é um romance com contos, né? Analisando bem a nossa situação, pessoal em situação de rua, conflitos de classe dentro da nossa sociedade, muitas histórias aqui surgiram ouvindo lá na minha comunidade escolar, né, de alunos que contavam a guerra do tráfico que existe em Porto Alegre, questões de miséria de todos os tipos, né, sociais, morais, econômicas, religiosas, éticas e tal. E a gente vai fazer a live oficial do lançamento com apoio lá do pessoal do André Leão Puente, na sexta-feira que vem às 18 horas, e agradecer aqui o espaço, porque eu acho que as mídias alternativas têm esse papel também de ajudar. O Elton tá tentando ler ali, Elton, tá forçando o olho ali. Não, eu também enxergo mais. Ele tá sempre assim mesmo, ele tá sempre assim, né? Eu não enxergo mais. Ele não tá congelado, né? Aí. Hoje não tá... Ô, Elton, tinha a ver com frio, hoje tu não congelou. Viu? Tem a ver com o frio. Semana passada ele congelou o tempo todo. Eu já tô aqui eu tô no apartamento da minha filha, aqui Deixa eu dizer assim que eu adorei assim, ó, o nível muito bom, adorei conhecer a professora Viviane, que é muito exaltada aqui, deve ser uma excelente diretora, parabéns. Felipe, camarada Felipe, tamo junto. Lucas, eu sou irmão, o Lucas é meu irmão, sou admirador do Lucas, né? E o meu chefe aí, que vai me pagar extra, né? 32 minutos a mais. Não, ô Elton, inclusive eu ia dizer o seguinte, o Ulisses acabou de ser demitido. Eu sei onde tu mora, hein? Agora, já contratamos o D'Artagnan aí, pronto. Tá demitido. Né? Depois ele me ouve e vai ficar bem bravo comigo, né? Mas eu queria agradecer também a participação de todos aí, da professora Viviane. Foi um prazer te conhecer aí. Pessoalmente não dá pra dizer, mas ao vivo e a cores aí. Isso. O Felipe eu já conheci, já tinha entrevistado ele pro meu canal, né? O canal do professor Viegas. Né? Inclusive, Felipe, foi o meu primeiro entrevistado via Google Meet. Uau! É a estreia, depois eu entrevistei uns 10 ali. Queria agradecer ao Lucas aí, ao D'Artagnan, né? Que pensou no programa hoje, saiu muito bem, né? E o Elton, mais uma vez, está participando com a gente aí dos 3 mosqueteiros da educação. Né? E é isso aí, acho que foi muito bom o debate hoje, bem esclarecedor, né? E até a semana que vem, eu também queria fazer o meu momento jabá aí. Na quarta-feira tem momentos Tecnologia na Educação com o professor Serginho, o mestre dos magos, né? É excelente. Nós vamos entrevistar também outras duas diretoras. Uma é a diretora da Escola Rodolfo Aros e a outra é a diretora do Instituto Barão lá de Tramandaí. Então vai ter mais 2 opiniões de diretores aí para a gente ver, né, sobre essas questões todas aí das aulas remotas, né? Então é isso. Viegas. Se tu me permite só fazer uma colocaçãozinha final ali, eu queria te propor também mais 2 gravações ou live aí que tu preferir,
a gente fazer uma de repente sobre o grupo do magistério ali. Eu gostaria de falar sobre isso, porque eu acompanho bastante ali também. Olha que, às vezes eu vou ser lixado, hein? Às vezes fico tão pasmo quanto tu, né, que posta lá dizendo, pô, isso aqui não parece mais um grupo de professores, né? Não. Mas a gente pode conversar sobre isso. Outra que eu acho bem importante, assim, teve muitas questões que foram levantadas aqui e dúvidas, onde a gente discute o tempo todo e eu sei responder por causa da atuação sindical, né? Eu não sei se vocês são sindicalizados, Lucas, eu sei que é, né? A gente faz toda uma luta pelo magistério dentro do sindicato ali, que essas questões, então, dentro lá da discussão sindical, a gente debate muito. O Lucas citou sobre efetividade, a gente sabe que, infelizmente, nós temos muitos colegas diretores que fazem o papel do patrão lá, que botam falta por qualquer motivo para os colegas, isso acontece, e é só a gente se unindo dentro do sindicato que a gente vai estar bem informado para poder saber o que pode, o que não pode, se está certo ou se está errado, né? Então, eu proponho também a gente fazer uma sobre a atuação sindical, sobre o sindicato, tudo aí. Eu queria até também esclarecer que eu normalmente eu coloco os banners aqui das respostas do formulário, né? Hoje, no fim, o papo fluiu tão bem, né? Que eu não achei necessidade, até porque muitos eram elogios das direções aí das escolas, né? Ninguém colocou nada assim, né? Criticando e tal. Muitos elogios da escola Lucas, né? Da tua escola aí, Lucas. Para a professora Viviane, né? Uau, então eu achei necessário hoje colocar, porque a maioria foi elogios. A gente já tem elogiado bastante a professora Viviane merecidamente, os colegas aqui estão elogiando ao vivo também, muitos elogios à diretora também da escola Rodolfo Arons, a escola do Felipe aí também, tá? Então era isso, não tinha nenhuma assim pergunta, né? Mas era elogios mesmo. Só uma colocação, agradecer pelo convite, foi uma honra, mas quero deixar bem claro que todo o trabalho que a gente faz na escola é a equipe. Então é pedagógico, é diretivo e os nossos colegas, porque se não tiver toda essa equipe, se não tiver essa empatia, esse apoio entre todos, a coisa não dá certo. Então eu quero praticamente agradecer a minha equipe. Ela é fantástica, professores, funcionários. Eu não tenho, se não é eles, não anda. Ao menos eu quero assim dizer a minha gratidão à minha equipe, toda a minha equipe da nossa escola. E agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aí. Hoje bombou a live aí, muita gente. Boa tarde a todos. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Lucas! É nóis, Lucas! Valeu! Tchau.